Continuando aqui. Olá, tudo bem? Cláudio Rios, gestor de locação. Continuando aqui o curso, né? O ciclo da administração de imóveis. Neste módulo, referente à análise cadastral, a seleção do inquilino. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Como realmente funciona a seleção de inquilinos para a locação de imóveis? Essa é uma pergunta constante que muitos me faz, né? Então, vou apresentar para você aqui, passo a passo. Já tem outros vídeos que já foram implementados neste curso, porém, esse aqui, na parte de seleção, é o último vídeo, né? O último módulo, mas eu vou dividir possivelmente em 2 vídeos para não ficar muito longo, ok? Então, vamos continuando. Quais são esses processos de análise não óbvio e criterioso que devemos seguir? Vamos lá. Ao entrevistar o candidato à locação, ideal que você já forneça por escrito, né, uma lista, né, um formulário, um passo a passo de suas condições e regras de locação. Isso facilitará na filtragem desses candidatos à locação, pois faz com que o candidato à locação já tenha conhecimento aos seus procedimentos, né, a seu processo de análise. Nos vídeos seguintes desse módulo, vou apresentar vários critérios que você deve seguir ao selecionar um candidato para a locação de imóvel, ou melhor, até dos seus imóveis, é claro, se você tiver várias unidades. Vamos lá. Já passei algumas dicas em outros vídeos, como já foi dito antes, porém tem muita coisa a ser apresentado para você. No final deste módulo de análise cadastral, direcionado exclusivamente para a locação de imóveis, você não vai mais ter preocupação em selecionar seus inquilinos, por conta própria, é claro. Vou te passar aqui todo um passo a passo que as grandes empresas de análise de crédito usam para fazer a liberação de crédito, seja financeiros, seja de empréstimos, financiamentos de imóveis, de carros, né, de motos, o que seja. E na locação de imóveis, devemos seguir esses mesmos princípios e até um pouco mais de cuidado. A análise cadastral, ela é decisória para saber se o inquilino será apto para alugar o imóvel desejado ou não. A análise está mais presente do que você imagina em seu dia a dia. Afinal de contas, você sabe que a inadimplência é uma realidade na locação de imóveis e em qualquer setor que envolva capital, que envolva din-din. E o seu índice não é tão baixo quanto gostaríamos que fosse. Não é só por isso que se tem a necessidade da análise cadastral. Deve ser um ponto forte, é claro, em avaliar a possibilidade e os riscos de conceder a posse do seu imóvel para outra pessoa. É de extrema importância para se ter um bom possível pagador, pois é neste momento que será calculado se o inquilino tem condições de arcar com as despesas do aluguel e encargos, né? E isso para que não tenha problemas de inadimplência e nenhuma das partes saia no prejuízo. Seja do inquilino ou fiador, a análise é muito mais do que uma ferramenta que mostra pendências financeiras. Informa se a pessoa tem também assim uma boa pontuação de score ou não. Existem outros critérios que devem ser considerados no momento de analisar uma ficha de um candidato à locação. E aqui eu vou te apresentar vários critérios e vou te deixar por dentro de tudo isso, tá bom? Eu, por exemplo, utilizo 3 critérios na análise cadastral. Eu utilizo primeiro a análise do perfil social, que é a comportamental da pessoa, né? Que eu vou te passar mais detalhes logo adiante. É a análise de perfil jurídico, que é a parte de antecedentes, né? A parte da ficha dele, criminal, de se tem protestos, se tem ações judiciais, etc. E a análise de perfil econômico, que é a parte financeira, que é a parte comprobatória se ele realmente tem condições de arcar com os compromissos dele em pagar o aluguel ou não.
Então, esses são 3 critérios chave para se fazer uma análise cadastral. Vou apresentar cada um aqui logo adiante, mas antes eu vou te apresentar um passo a passo de quais documentos você deve solicitar do candidato à locação e te mostrar como você deve fazer essa análise documental, pois esses critérios dependem dessa análise documental. Vou te apresentar aqui agora, antes disso, dessa análise documental, um caso hipotético, só para interagirmos melhor. Você sai com um conhecido, né, para fazer compras, chegando lá, o cartão dele ou dela não passa, né, não foi liberado, por exemplo, por algum motivo, não teve limite, ou que seja, né? Então, assim, se for uma pessoa que você já conheça há bastante tempo e tenha uma amizade assim mais profunda, você irá pensar 2 vezes se passa ou não o seu cartão. E, evidentemente, se ele já tem a fama de mal pagador, mesmo sendo conhecido, também ou não, né? Aí fica com aquela pulga atrás da orelha. Porém, se for alguém que você não tenha certo nível de intimidade, com certeza você não irá passar o seu cartão de jeito maneira. É claro que é uma situação hipotética, porém, trazendo para nosso lado a locação, você não iria alugar seu imóvel para quem realmente você não conheça, não é isso? Ou mesmo sendo conhecido, que não que tenham assim uma fama de um mal pagador. Por isso entra a análise de ficha cadastral, geralmente para gerar filtros, para você conhecer melhor. E aí entram os 3 critérios que eu já te apresentei antes, que eu falei sobre eles antes, que vou te detalhar mais adiante. Vamos lá na coleta, te mostrar como é que se faz a análise cadastral, que entra agora a parte da coleta dos documentos. Essa etapa de análise de documentos é a que eu chamo de preliminar, onde você faz a coleta de dados do candidato para analisar se ele é quem diz realmente ser, se ele tem condições de manter a alocação financeiramente ou não, não é isso? Lá no início, no pré-contrato, você deve passar uma ficha cadastral, que eu já falei antes, né, para ele. Isso após ter feito um levantamento, logo na entrevista, no primeiro contato, né, se ele encaixa no tipo de inquilino realmente que você busca. Nesse caso, quando o candidato entra em contato com você, conforme anúncios, digamos, nas redes sociais, em sites especializados para divulgação, se você colocou placas, né, não importa a forma, mas o que importa é aqui o conhecimento, a entrevista. Vamos lá. Digamos que teve o primeiro contato com ele via telefone, depois agendou uma visita e você gostou do papo dele, não é isso? E ele também gostou do seu imóvel. Neste momento, você irá passar para ele o que precisa para assinar o contrato. Caso já tenha passado a ficha para preencher, você deve informar o tipo de garantia, confirmar o valor do aluguel e dos encargos, o prazo da alocação que você trabalha, né? Tipos de multas e juros, quais são as responsabilidades dele, que é muito importante, as regras da sua alocação, você tem que expor aí quais são as suas regras, né? Como é que funciona aquele seu ambiente, por exemplo, dos seus imóveis ali, se for várias unidades, principalmente, por exemplo, kitnets, né, que tem várias unidades ali, é multifamiliar. Aí segue para analisar os documentos. Ou, se você ainda não passou a lista de documentos, esse também é o momento. Seguindo aqui, ainda na parte objetiva da análise documental. A análise de documentação tem como objetivo constar a veracidade das informações passadas pelo candidato à locação, a idoneidade dele, assim como sua capacidade financeira, analisando também a probabilidade de inadimplemento. Assim, preparar para criar formas de evitar problemas futuros, incluindo-se a não aprovação da locação, se for o caso. Os documentos solicitados variam de acordo com a natureza de renda de cada pessoa que irá compor o contrato de locação, que podem ser. Inicialmente tem os documentos que vai servir para todas as classes, que é a carteira de identidade, né, que é o documento pessoal, e o CPF, ou o CNH. Eu prefiro particularmente a CNH, quando a pessoa tem a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, né, porque tem uma curta durabilidade de validade.
tá bom? O e-mail e o telefone próprio, que você vai precisar entrar em contato para fazer algumas comprovações, comprovante de residência recente, né? Se ele mora de aluguel, preferencialmente de um parente bem próximo. Aí para você já ter como referências, caso venha dar algum problema futuro. Então, que é para você se resguardar. Quando for empresa, o cartão de CNPJ, inscrição estadual ou municipal. Seguimos. Quando o candidato à locação é formal, funcionário CLT, carteira assinada, por exemplo, os contra-cheques, né, rolerites dos últimos 3 meses, carteira de trabalho. Como a carteira de trabalho agora ela é digital, o ideal também é solicitar extratos de depósito mensal, atrelando a conta de trabalho. Um adendo aqui, você também conferir o tempo de trabalho, que é importante, né? Quanto tempo ele está nessa função dele. Vamos para autônomo e profissional liberal. É o DECORE, com o selo DHP, que é a Declaração de Habilitação Profissional, não é isso? Isso geralmente fornecida por um contador. Guia de Imposto de Renda, o DARF e o comprovante. Abrindo e fechando aspas aqui nessa parte do imposto de renda, é importante também você ter um certo cuidado, porque o imposto de renda geralmente é de um ano para outro, não é isso? Então você vai pegar informações, né, comprovação de renda de um ano anterior, por exemplo. Então, é ideal você pegar mais documentações que comprovem essa renda. Por exemplo, aqui, como está aqui os extratos bancários de pessoa física, 3 últimos meses completo, se achar necessário, extratos do cartão de crédito, dos 3 últimos meses completo. Essa parte que eu coloco 3 últimos meses completo aqui, a depender aí da renda e da comprovação de renda, você pode pedir até mais também. Por exemplo, tem situações que eu peço até comprovação de 6 meses. Aposentado e pensionista. Extratos bancários de pessoa física, também dos 3 últimos meses completos. Extrato trimestral do INSS ou da instituição pagadora, se assim for. Recibos de pensão, por exemplo, dos 3 últimos meses também, para fazer o comparativo. Quando é funcionário público, olerites dos últimos 3 meses e extratos bancários de pessoa física dos 3 últimos meses. Empresário, extratos bancários de pessoa física, 3 últimos meses, contrato social ou declaração da firma individual, quando ele for empresário individual, não é isso? Renda proveniente de aluguéis, quando for o caso, se ele tiver imóveis, né? Tipo renda extra. E aqui também abro e fecho aspas para outras situações. Quando tiver uma segunda renda ou mais de uma renda, nesse caso, você pedir isso para todas as classes, né? Sempre na ficha, por exemplo, que eu apresento, eu tenho lá essas informações, se tem rendas extras, mais de uma renda. Isso é importante, inclusive para a análise que eu faço no meu laudo, eu faço isso, certo? Estudante, bolsista, extratos bancários de pessoa física, comprovante de pagamento de bolsa, né? Os 3 meses completos, e o comprovante formal com registro de prazo de concessão da bolsa, no caso, e o contrato do estágio. Caso quando é empresa, quando é uma locação, como se fosse uma locação PJ, né? Diretor estatutário da empresa, se no nome da pessoa física, reconhecer para ele pegar os 3 primeiros itens que estão selecionados aqui abaixo, que é o extrato bancário de pessoa física, o Prolabore de retirada mensal, que é fornecida geralmente também pelo contador, uma declaração, né? A ata de constituição, ou a ata de última eleição da diretoria, procuração dando poderes ao representante legal, não é? Que nem sempre a pessoa que entra em contato com você é o representante legal da empresa, caso não seja descrito no contrato social, por exemplo, balancete patrimonial dos 2 últimos exercícios fiscais e balancete recente. Quando a pessoa é estrangeira, extratos bancários de pessoa física dos 3 últimos meses completos, documento de registro nacional de estrangeiros, que é o URNE, isso acompanhado do CPF. Quando a locação vai ser em nome de PJ, a locação não residencial, quando é a locação não residencial,
contrato social e última alteração contratual. Já passei aqui algumas informações anteriormente, quando é empresário, né? A empresa, quando é para o empresário estatutário, mas aqui segue mais ou menos alguns princípios parecidos. Cartão do CNPJ, declaração do imposto de renda, último balanço da empresa, documentos pessoais de quem assinará o contrato, não é isso? Representante legal, se achar necessário, extratos bancários de pessoa física também, para fazer a comprovação, principalmente quem responde pela empresa é um CPF. Diplomatas e cônsules, passaporte diplomático ou carteira de Ministério das Relações Exteriores, que é o MRE. Quando vai ser um contrato por fiança, que tem um fiador pessoa física, aí você solicita os documentos solicitados conforme o tipo de candidato, a locação, né? Ao locatário, identificado no início. Se o proprietário de imóvel apresentar IPTU, a certidão do RGI dele, que é Registro Geral de Imóveis, Estado Civil, conforme Estado Civil, aí você também solicita informações do cônjuge, né, pois o cônjuge deve assinar o contrato. Já em posse desses documentos, vamos lá. Uma vez com os documentos já em posse, por exemplo, deverá adotar pelo menos as seguintes diligências. Analisar se não tem indício de fraude, né? Algum documento falsificado, adulterado, vencido. Analisar também se não precisa de documentos adicionais e depois seguir para o estudo dos 3 critérios da análise cadastral que eu já apresentei aqui anteriormente, que é a análise do perfil social, análise do perfil jurídico e análise do perfil econômico. Vou continuar essa parte aqui, né? Reduza fraudes na locação em outro vídeo, onde eu apresento alguns documentos, alguns cuidados que você deve ter nesses documentos. Tá bom?